quando nós tivemos deu um branco que agora é... Ai meu Deus, eu não vou conseguir lembrar. A hora que eu lembrar eu falo para vocês. Mas a monarquia é o sistema de governo que mais o homem se identifica. Por quê? Porque Deus é o rei. Porque Deus é o governador supremo. Porque Deus é o que lidera tudo. Então a Bíblia diz, a Bíblia fala para nós que o sistema de Deus é a monarquia absolutista. O que é a monarquia absolutista? É o que ele fala, é o que ele escreve, é o que ele manda. E nós temos até um problema com a igreja. Você está discutindo com a missionária sobre isso. Nós temos um problema com a igreja, porque a gente tem duas igrejas. Nós temos uma igreja humana, que são um prédio, as pessoas, a localidade, todo mundo aqui, é uma igreja que todo mundo identifica. Mas dentro dessa igreja humana, nós temos a igreja espiritual. Sim ou não? Nós temos a igreja de Deus. E a igreja de Deus, ela não é regida pelo sistema humano. Então, na igreja humana, muitas vezes nós usamos a forma de governo, o sistema de governo democrático. É onde todo mundo fala, onde todo mundo decide, onde todo mundo acha que tem que estar assim, está assado. Só que, no reino de Deus, o que Deus falou está falado. Nós não podemos, de maneira alguma, querer mover aquilo que é imovível. Porque o que Deus diz está dito. Por quê? Porque é o sistema que Ele criou para que o homem caminhasse, porque é assim que ele vê, é assim que ele é. Entendeu? Então, no mundo nós temos aí hoje a monarquia chamada monarquia parlamentarista. O que é a monarquia parlamentarista? Ela tem um parlamento, ela tem lá os líderes, lá, os deputados, os senadores, o judiciário, né? Tem o rei e depois tem o primeiro-ministro, que é o representante. O rei fica ali tranquilo e o primeiro-ministro vai diante das casas lá que vão criar as leis, julgar as leis, e eles vão levando o país avante. Esse é um sistema de monarquia, é o que acontece na Inglaterra. Né? Na Inglaterra acontece isso. Aí existe a monarquia eletiva. O que é a monarquia eletiva? É a escolha de um monarca que é feita através de uma eleição entre famílias. Então, sempre quando morre um, ele escolhe um outro da família, que está mais próximo daquela linhagem, para se colocar como rei. Tá? Mas existe a monarquia divina, que é a monarquia absolutista. Por quê? Porque Deus não morre, Deus não perde o trono. É para sempre. Deus é rei para sempre. Jesus é rei para sempre. Muitas vezes a gente pode pensar que Jesus se tornou rei depois que ele morreu na cruz. Não, ele já era rei antes de morrer na cruz. Ele sempre foi. Amém, Jesus? O fato de ele ter morrido para a cruz foi para ele pegar o domínio na terra que havia perdido pelo homem. O homem perdeu o domínio para Satanás, então ele, como homem, veio e morreu na terra para tomar o governo da terra, para ser o rei da terra, para ser o dominador da terra. Mas ele já era rei nos céus. Amém, Jesus? Então é muito importante nós entendermos isso, a monarquia absolutista. E é essa monarquia que nós estamos debaixo. Nós não estamos debaixo de uma monarquia parlamentarista, nem de uma monarquia eletiva. Nós estamos debaixo da monarquia absolutista. Deus falou, está falado. Deus mandou, está mandado. Por quê? Porque Ele manda e acabou. Amém, Jesus? Quando nós entendemos isso, querido, nós começamos a dar uma dimensão maior para o rei. Nós começamos a dar uma dimensão maior para o rei. O rei que você serve não é qualquer um. O rei que você serve não tem duas palavras. O rei que você serve nunca falhou. Por essas e outras explicações bíblicas, nós deveríamos sair daqui hoje dizendo assim: eu sou um cidadão do reino que sirvo ao rei eterno e eu não posso falhar, eu tenho que fazer o melhor para ele, porque é muito grande, é muito profundo isso. Se todas as pessoas entendessem o que eu estou ministrando aqui hoje, muitas das pessoas que estão lá servindo as drogas, servindo as coisas erradas, elas deixariam tudo para servir esse rei. Então é muito importante nessa noite você entender isso. E quando eu falo de rei eterno, quando eu falo de Jesus, que é o rei que governa, ou que deve se governar a nossa vida, que está querendo entrar, que está chegando, que está batendo a porta dizendo: deixa eu entrar, deixa eu fazer coisas grandes na tua vida. Quando eu falo desse rei, eu tenho que fazer um paralelismo com os reis da terra. Eu preciso mostrar para você a diferença entre o rei da terra e o rei do céu. O rei que recebeu um trono na terra celestial.
Ele não está governando hoje no meio dos políticos. Ele não está governando hoje por meio de convenções humanas, não. Mas vai chegar um dia que a Bíblia diz que ele será o reino milenar de Cristo. Ele vai vir com o seu trono na terra e vai governar aqui 1000 anos. E eu fico imaginando, meu Deus, se esses homens que estão governando hoje estiverem vivos lá, porque precisa de algumas coisas acontecer na vida deles. Por exemplo, eles têm que aceitar Jesus, eles têm que pedir perdão dos seus pecados, eles têm que ser batizados no nome de Jesus, eles têm que ser arrebatados, eles têm que ser ressuscitados para depois voltar com Cristo no milênio. Então, se eles fizerem isso e estiverem aqui, quando Cristo estiver governando o milênio, eles vão dizer: meu Deus, eu nunca vi um governo tão perfeito como o governo deste homem. Só que hoje nós temos, querido, a bênção de poder reconhecer isso no reino espiritual. Eu não consigo reconhecer ele no lado humano. Por que eu não consigo reconhecer? Porque existe ainda sobre a minha vida alguns domínios. Existe sobre a tua vida alguns domínios. Querendo ou não, você também ainda se sujeita a outros governos. Quando você se coloca debaixo desses outros governos, você tem direções erradas, você tem sentimentos errados, você tem cultura errada, você tem ações erradas. Porque esses outros governos que estão sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua cultura, sobre o teu tempo, eles vão moldar a sua forma de ser, a sua forma de falar, a sua forma de pensar. E é por isso que fica essa guerra, dessa entrega. E o rei está dizendo: eu quero entrar no teu coração, eu quero mudar a tua história, eu quero entrar no teu coração, eu quero mudar a tua mente, eu quero entrar no teu coração, eu quero mudar o teu coração, eu quero mudar a tua história. Mas você fica naquele conflito. Será que eu deixo ele entrar? Será que eu deixo ele dominar? Será que vai ser bom se eu fizer isso? Até porque todas as pessoas que são assim são solapadas, todas as pessoas que são assim são humilhadas, todas as pessoas que se colocam no mesmo padrão que Cristo agiu são roubadas, são enganadas, são feridas, são traídas. Será que compensa eu fazer isso? Será que compensa eu deixar o rei entrar, colocar em mim as leis deles, fazer com que eu ande nos seus princípios? Irão rir de mim, irão me ridicularizar, irão passar rasteira em mim, irão fazer um monte de coisa. Será que compensa? Diga para o teu irmão: será que compensa, irmão? Deixar o rei entrar, deixar o rei colocar as leis, deixar o rei escrever a lei no teu coração. Será que compensa? Mas vamos ver um pouco como são os reis da terra, porque os reis da terra nos dão uma visão de como é o rei de Deus, o reinado de Cristo, e que tem que ser na nossa vida hoje. E se você não vive isso hoje, o rei está chegando. Então levanta o pó nas vossas cabeças e entrará o rei da glória na sua alma. Irá mudar a sua história hoje. Amém? Olha só o que diz. Vou pegar o texto aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo. Esse trecho aqui é um trecho grande, mas eu quero ler com vocês. 1 Samuel 8, 1 a 22. Presta bem atenção o que diz 1 Samuel 8, de 1 a 22. Diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo era Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno, perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse ao Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora pois ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e os empregará nos seus carros, e com seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porás por chefe de 1000 e de 50,
para que lavem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra,